Olá a todos e a todas, aqui o professor Aragão, gravando para o Santino Arrioli para as turmas de 7ª série, o conteúdo referente ao primeiro bimestre para a avaliação. Nós vamos trabalhar dois assuntos, o primeiro, teoria da história, e o segundo, cultura e diversidade. Então na tua prova de teoria da história, vai ter algumas perguntas que nós vamos trabalhar com elas agora, tá? O vídeo é curto, porque é vídeo de YouTube, onde você pode acelerar e voltar, de acordo com a sua vontade. Então nós vamos falar de uma maneira bem rápida, para que o vídeo não fique muito longo. E se você tiver alguma dúvida, você vai e volta o vídeo e estuda legal, tá? Primeiro ponto que é importante pra gente saber é o que é a história. A história, querido, é uma ciência, certo? Filme normal, não precisa me filmar aqui não, filme normal. A história é uma ciência. Por que a história é uma ciência? A história é uma ciência porque tem um objeto de estudo. O objeto de estudo o objeto de estudo da história é o passado, tá bom? E porque também tem um método de estudo. Dos métodos de estudo nós temos vários, como historicismo, como por exemplo marxismo, tá? Então a história é uma ciência porque ela tem um objeto de estudo que é o passado e tem métodos científicos, beleza? Beleza. Segunda questão que está na tua prova, para que serve a história? Qual é a função da história? A função da história não serve para adivinhar o que vai acontecer no futuro. A função da história não serve para saber o que aconteceu, tudo o que aconteceu no passado. Porque a gente não consegue nem saber todas as coisas que estão acontecendo aqui hoje, muito menos todas as coisas que aconteceram no passado. A função da história é entender o presente. A função da história é saber o local onde eu vivo. A função da história é saber qual meio eu faço parte e conhecer as coisas que me cercam. É entender o mundo a qual eu faço parte, o mundo a qual eu participo e as coisas que me cercam. Você já ouviu aquela expressão, o fulano é muito sem noção? Por que ele é muito sem noção? Ele é muito sem noção porque ele não sabe das coisas que acontecem ao redor dele. Ele não sabe quem ele é, de onde ele veio, então ele não consegue planejar para onde ele vai. Então a função da história é justamente essa, é entender o presente, tá? Entender o meio em que eu vivo, entender o presente. Essa é a função da história. A função da história, querido, o objetivo da história, aquilo para a qual a história serve e funciona, é entender o presente, tá? Legal. Qual é o principal erro da história que você tem que procurar evitar, nunca cometer? Se chama anacronismo. Anacronismo. O que quer dizer anacronismo? Ana é uma partícula de negação. Está negando, tipo anarquismo, a negação de toda autoridade. Ou então acéfalo, né? O A, partícula negativa. Acéfalo, por exemplo, quer dizer aquele que não tem cérebro, negativo. Enquanto Cronos vem de tempo. Cronos era o nome do Titã, pai de Zeus, tá? Então, anacronismo quer dizer a negação do tempo, porque crono é tempo, lembra? Cronometrar, vamos cronometrar? Pois é. Então você está negando o tempo. É quando você pega uma coisa e tira fora do seu contexto. Quando você pega uma informação e coloca fora do seu tempo. É como se você dissesse, por exemplo, que Ben-Hur, no Império Romano, ganhou uma corrida de Fórmula 1, quando na verdade não existia o automóvel. Ele ganhou foi uma corrida de bigas. Ou então você falar que a Cleópatra se matou com um tiro na cabeça. Naquela época não existia arma de fogo. Ou dizer que Jesus fez o Sermão da Montanha